Então fala galera, gravando esse vídeo aqui para comentar ondas de Elliott no canal Elliott Wave Forecast Podcast. Meu nome é Felipe. Em primeiro lugar, queria deixar claro que tudo que eu falo aqui não deve ser entendido como recomendação de investimento, tá? Eu não sou credenciado e não recomendo investimento, não cobro por isso. Dou apenas a minha opinião do que eu acho que está acontecendo no mercado sob a ótica de ondas de Elliott, certo? Se você não conhece o canal, eu convido você a conhecer os vídeos que a gente já publicou, se inscrever, conhecer também as nossas outras mídias que estão aí na descrição do vídeo. O canal do Substack, canal do Telegram, a gente publica com frequência no canal do Telegram, então convido para você conhecer aí nossas outras mídias sociais, tá? E no Twitter também, a gente está sempre publicando alguma coisa no Twitter. Vamos lá então, sem mais delongas. A gente está vendo o gráfico aqui do Bovespa, tá? O Bovespa mesmo, o índice à vista, no gráfico semanal, tá? E se você olhar aí o último vídeo que a gente publicou aqui no canal, faz tempo que a gente não publica, mas na última vez que a gente publicou, você vai ver que a gente estava, já há muito tempo a gente estava chamando essa região aqui de um possível suporte, uma possível reversão para cima, né? E no último vídeo a gente meio que confirmou isso e estava prevendo a continuação dessa tendência de alta, né? Que foi o que aconteceu, né? Faz tempo que a gente publicou esse vídeo, então quando eu publiquei estava por aqui, foi lá, sei lá, uns 2, 3 semanas atrás. E continuou subindo, tá? É lógico que subiu com muita força, então uma coisa que eu não esperava, quem é olhotista não tem isso como o cenário de base, né? A gente sempre espera um zigue-zague natural, e foi um movimento muito direcional, né? Então acho que ninguém estava. Inclusive, ouvi muita gente chamando isso aqui de short squeeze, né? Porque foi um movimento muito direcional. E enfim, mas a tendência geral a gente acreditava que era de alta e continuou subindo, né? O que a gente tem aqui agora no Ibovespa, né? A gente tem bem, esse padrão aqui, WXY, tá? Formou esse fundo aqui e subiu tanto que chegou na primeira resistência aqui, né? Na principal resistência, lógico, aqui tinha umas outras resistências, né? Eu comentei no vídeo passado, né? Tinha essa resistência aqui dessa linha de tendência, enfim, tinha uma resistência aqui desse último fundo, eram todas zonas de resistência, mas rompeu essa zona de resistência e foi buscar diretamente a segunda zona de resistência mais imediata, né? Que é essa zona aqui, e chegou a passar um pouco, mas armou um candle de reversão aqui no gráfico semanal, né? Que é um gráfico que costuma ser um gráfico mais relevante para esse tipo de padrão, né? Você procurar aqui no histórico, que dificilmente você vai ver um candle desse no topo que não tenha se seguido de algum tipo de correção, né? Então aqui, eu dei uma olhada, não gravei aqui, nem marquei todos, mas você pode ver aí com alguma facilidade que sempre, ó, aqui é um candle muito parecido, né? É um shooting star aqui, sempre antecipa aí, raramente falha, pode falhar, tá? Mas raramente esse candle aparece no semanal, ainda mais depois de um movimento de alta desse tão intenso, né? Numa resistência, quer dizer, tudo tá apontando aí que a gente vai ter uma semana de correção, tá? Agora, eu não acredito numa correção muito profunda, a gente tem que ver, tá? Não tenho certeza, mas pela força do movimento que a gente estava tendo, eu acho que deve dar uma pausa, deve corrigir, deve cair aqui, mas eventualmente deve continuar como aconteceu aqui em alguns momentos, né? Por exemplo, aqui foi um caso desse, né? Você teve uma pausa aqui na semana, mas o movimento de alta continua depois. Você tem alguns casos desse aqui, né? Quando você tem um movimento de alta desse, é um movimento de tendência, né? Então, a tendência tende a se perpetuar até que se prove o contrário, né? Então, o que a gente está vendo aqui é um movimento de tendência, que eu espero que continue, esse é o gráfico do Ibovespa, né? Quando a gente desce para o diário, a gente vê, como eu falei, uma movimentação muito direcional, né, desse movimento de alta, né? Fez um fundo aqui bastante significativo, e agora ameaça fazer essa correção, né? Teve alguns dias aqui já diminuiu o ritmo da alta, né? E aí meio que virou. Não tá claro para mim se isso aqui é 1, 2, 3 ou se tem um 1, 2 aqui.
E a gente viu essa onda 3 aqui, agora a gente está na onda 4, tá? No S&P tá mais claro que isso aqui esse momento é um momento de uma onda 4 desse tipo aqui, dessa ordem aqui, né? E aí, dependendo de como for, né, pode ter uma correção mais profunda ou não. Mas é um momento corretivo, tá? Mas eu não vejo isso aqui como uma reversão da tendência, tá? Eu acho que pelo menos a gente teria, pelo menos assim, no cenário mais pessimista, a gente teria uma onda 5 aqui para cima, tá? E no cenário um pouco mais, que pode ser até mais pessimista no curto prazo, que seria o cenário de 1, 2 aqui, que aí a onda 2 costuma ser um pouco mais intensa na correção, né? Mas aí o que se seguiria dessa onda 2 seria a onda 3, né? Que seria um movimento mais intenso ainda. A ver, a gente tem que ver aqui, tá? Eu acho que as duas contagens encaixam. E o que é que essas contagens nos dizem, né? Curto prazo, correção, né? Para semana, correção. Mas para o médio prazo aí, até, sei lá, próximo mês, próximas semanas, a gente pode esperar aí mais movimentos de alta, tá? Então não seria o fim desse movimento de alta. Até assim, sempre tem contagens alternativas, né? Essa é a minha contagem principal, então curto prazo tendência de baixa e no médio alto e no longo prazo tendência de alta, mas num cenário, sei lá, em que você acredita que essa correção ainda não acabou, esse movimento aqui corretivo, desses 5 ondas aqui, a gente poderia ter mais um, né? Deixa eu colocar aqui alternativamente, né? O X aqui, o Y aqui, aí isso aqui seria uma onda X, aqui uma onda, aí teria mais um Z para baixo, vamos supor, tá? Mas, primeiro, isso aqui não tem cara de onda X, então provavelmente não é essa contagem, mas mesmo que seja, né? Mesmo que seja uma coisa assim um pouco mais confusa e rara de acontecer, que pode acontecer, a gente teria que ter um movimento aqui, um ABC aqui, nem que seja um double top aqui, alguma coisa desse tipo aqui, para dar esse sinal para a gente, tá? Então, mesmo num cenário mais pessimista, em que isso aqui, a gente ainda vai continuar nessa roda de Sansara aqui, nessa correção, eu esperaria um zigue-zague aqui, um ABC, tá? Que daria esse sinal para a gente, de que é isso que está acontecendo, e ainda teria movimentos de alta, tá? Então, vamos ver como é que essa semana desenvolve, tá? O mercado continua com muita força, então o seu viés não pode ser de baixa. Simplesmente isso, né? E o meu não é, né? Então, esse é o Ibovespa, né? Quando a gente vai passa aqui pelo Small Caps rapidamente, só para mostrar que tá com um padrão parecido também, né? Enfim. Aqui tá um pouco mais claro para mim no Small Caps, e aí, assim, a gente tem que ver ainda para ter certeza, mas esse movimento aqui me parece mais 1, 2, 3, né? Claramente esse movimento aqui, claramente não, né? Mas me parece um pouco mais que esse movimento aqui foi uma onda 1, uma onda 2 aqui, que a gente teve essa onda 3, que é típica onda 3, né? Muita força, muito direcional, sem muitas correções, né? E agora a gente está entrando numa onda 4, né? E aí, como eu falei, ainda teria a onda 5 aqui para cima, então vamos ver como é que a estrutura se desenvolve para a gente ficar com uma precisão maior aí na análise. Mas a tendência, inclusive o small cap já corrigiu mais forte aqui que o Ibovespa, né? Quando a gente volta lá, a gente não vê essa correção toda ainda. O small cap tende a ser mais volátil, né? Então, vamos ver como é que a estrutura se desenrola, mas pelo menos aí uma onda 5 para cima a gente vai ter. Então, assim, a tendência continua sendo de alta, tá? Quando a gente vai para o dólar também. Aí, antes de ir para o dólar, eu queria mostrar aqui esse aqui, né? Tá. Vou só mostrar aqui o indicador do dólar, o B3 Shadow, né? Que no semanal estava subindo forte e deu uma engasgada essa semana que passou. Tá? Deu uma quedinha aqui, né? A gente vê esse tava acelerado, né? O mercado, a verdade é que o mercado antecipou um pouco o B3 Shadow, né? Naturalmente. O mercado é mais perto do que eu e do que o indicador. Mas eventualmente o B3 Shadow aqui confirmou esse movimento de alta e ele começou. E aqui o B3 Shadow antecipou a queda, né? Antecipou a desaceleração, então aqui meio que rolou um dumb money, né? Continuou comprando, continuou na alta aqui, enquanto que o B3 Shadow estava em queda e eventualmente confirmou aqui esse movimento de queda, tá? Do B3 Shadow, né? Então, B3 Shadow antecipou aqui bem esse topo. Nem tinha visto isso, tá? Tô vendo agora ao vivo. Então o B3 Shadow começou a cair bem antes do Ibovespa aqui, né? Do índice futuro. E eventualmente o B3,
o índice corrigiu também, né? Então vamos ver. Então o momento agora é um momento de correção, tá? Um momento corretivo, que é muito natural dentro dessa tendência de alta aqui. Eu não espero que seja uma correção definitiva, tá? Eu acho que ainda vai ter muito comprador aí que ficou para trás, que vai querer aproveitar um movimento de alta, vai querer comprar, tá? Agora vamos falar do dólar, né? A gente já tá no dólar aqui. O dólar tá mais fácil, mais simples mais fácil, olha lá, meio arrogante falar isso, né? Mas assim, tá mais claro, assim, não teve grandes mudanças aqui no cenário. A gente antecipou essa correção, se vocês buscarem os vídeos aí do canal, vocês vão ver. Tá? E aí ele veio visitar aqui, o dólar veio visitar aqui esses preços médios aqui, né? Esses VWAPs. São preços médios aqui, puxados de vários níveis, tá? E, bem, esses preços médios aqui fizeram um suporte, né? E com resistência também, né? Perdeu esse preço médio aqui como suporte, agora virou resistência. Agora perdeu esse amarelo aqui, que é um preço médio bastante importante, vem lá de baixo, né? Vem lá desse fundo aqui. Então ele tem uma relevância aí, é um preço médio bastante significativo, por isso que ele tá. E ele marcou aqui vários pontos importantes, né? Várias resistências aqui, vários suportes, né? E foi perdido como suporte, agora meio que está trabalhando como resistência, tá? Os preços médios aqui estão fechando nessa zona, é uma zona de muita briga por isso, tá? Mas eu acho que a tendência vai continuar a ser de baixa, tá? Como a gente antecipou. Agora essa onda C ela pode parar em algum lugar aqui que não seja o fundo, tá? Então a gente tem que ver como é que essa estrutura vai se desenvolver para tentar antecipar isso, se essa vai ser uma onda C que vai realmente ser uma onda C tradicional, diz assim, vai superar o fundo aqui, mas nada impede dela parar em algum lugar aqui, tá? Então, só manter a vigilância aqui para a gente saber o que vai acontecer, mas agora, no momento, eu acredito na tendência de baixa, tá? E tá na tendência de baixa, não vejo aqui muito espaço para alta, tá? E até quando a gente olha aqui o dólar shadow, que é o equivalente do dólar do B3 shadow, que é esse indicador aqui do preço justo do dólar, a gente vê que ele disparou, tá? Ele subiu forte essa semana, a gente vê aqui no Instagram, ó, várias barras de alta aqui, uma atrás da outra, com alguma força, mas o dólar não foi junto, tá? Então isso para mim denota que o mercado não está muito otimista com o dólar. A gente tem que entender se isso aqui é um movimento. Se me parece que, para mim, eu sempre acredito no preço do dólar mais do que no indicador aqui do dólar shadow, porque eu acho que o dólar é operado sempre por profissionais. Enfim, o mercado que opera o dólar é um mercado bastante inteligente, assim como é o mercado que opera os juros também. É um smart money de fato, né? Diferente do índice, o índice tem um pouco mais de ruído, vamos dizer assim, né? Para não ser arrogante também. Mas, então, o indicador que está indicando a força do dólar, mas o mercado, o smart money aqui, não está comprando muito essa força, tá? Então, isso para mim é um indicativo negativo para o dólar, tá? Então, eventualmente, quando o fundamento do dólar piorar aqui, certamente o mercado vai bater forte aqui no dólar e vai continuar caindo. E aí, como eu falei, depende para onde vai aqui também dentro desse contexto, né? Beleza, tendência de baixa para o dólar, tá? Continua aqui, viés de baixo. S&P 500. S&P 500 tá muito claro que a gente vai entrar na onda 3 agora. Desculpa, na onda 4, tá? Corretiva. Essa zona aqui, que é uma zona de congestão, foi superada, né? O preço bateu aqui. Quando o S&P estava aqui, não estava muito claro para mim, logicamente, sempre esses movimentos iniciais aqui são mais difíceis de pegar. Se fosse fácil, né, seria maravilhoso, porque a gente ia pegar sempre os movimentos nascendo, né, lá na base. Aqui estava um pouco confuso, achei que talvez pudesse fazer um ABC aqui para baixo, sei lá o quê. Né, mas depois que rompeu essa cunha aqui, não sei se vocês estão vendo o azulzinho aí, e acelerou, fez esse suporte aqui. Eu lembro que eu chamei a atenção no Twitter aqui, chamei a atenção no grupo, que isso aqui era um suporte que o S&P precisava manter, né? Que esse suporte aqui parece pequeno, parece bobagem, né? Mas se perder esse suporte aqui, eu acredito que teria corrigido forte, teria continuado a queda aqui. Manteve o suporte com força e entrou na onda 3, né? Então, configurou a onda 3 aqui, já está inclusive muito provavelmente na região de topo dessa onda 3, sei lá, poderia estender um pouquinho mais, talvez, não seria impossível, mas eu acho que aqui está bem posicionado para ser o topo de uma onda 3, para a gente estar entrando numa correção aqui de onda 4, né? E aí tem muita gente pessimista, né, com
com o S&P, assim, tá uma briga. Muito embora o mercado continue comprado no S&P, né? Então, essa história que tá todo mundo pessimista, na verdade, não é bem verdade, né? Então, tem alguns indicadores mostrando que o mercado continua comprado forte no S&P. Opa, desculpe. Mas eu acho que vai continuar comprando, tá? A inflação deu uma arrefecida no último dado, tá? A gente não comentou, eu queria ter feito um comentário só sobre inflação, não consegui fazer. E é isso, assim, eu acho que a gente vai ter um momento corretivo agora, como a gente teve, que vai se refletir no Ibovespa também, como eu falei, então tá alinhado aí, os astros estão alinhados aí para essa correção, mas eu não acredito numa correção profunda, tá? Por enquanto. A não ser que eu seja provado o contrário aqui, mas aí eu vou admitir que não era o que eu estava esperando, tá? Ainda tem muito suporte aqui, o que era resistência agora virou suporte, então essa zona aqui certamente é uma zona preferencial aqui de suporte, tá? Tanto o início dela quanto o fundo dela, então tem muito espaço aqui para muita coisa acontecer, mas eu continuo otimista com o S&P, tá? Apesar de que no curto prazo, né, eu devia estar escrevendo isso, mas é porque tem pouco tempo, não queria escrever. No curto prazo, como eu falei, onda 4 vai corrigir um pouco, mas depois a gente pode ter uma alta aí para onda 5, tá? Petróleo é uma coisa que eu queria comentar também, vai dar tempo, ainda bem. A gente está numa onda A aqui do petróleo, tá? Então eu acho que essa onda aqui completou 5 ondas aqui, né? Eu vou até contá-las aqui para vocês ao vivo. Acho que eu tinha deletado. 1, 2, acho que é aqui 3, 4, e a gente teve essa onda 5, então eu acho que essa onda A completou, tá? Lembrando que a gente meio que chamou esse topo aqui, né? Não aqui, mas por aqui, quando tava aqui, a gente falou, ó, isso aqui, o petróleo já completou um ciclo de alta, vai dar uma corrigida boa, né? Fácil de ver isso aqui agora, né? Não, apenas ideias para o símbolo atual, né? Esse aqui foi o último que eu publiquei. Tá aqui, foi essa aqui. Então a gente chamou esse topo aí, né? Até um pouco antes daquele. A gente antecipou bem esse topo. E a gente continua. No médio prazo, eu acho que a gente vai ter uma onda no longo prazo, né? Nos próximos meses, vamos supor. A gente vai ter essa onda C, mas para ter essa onda C, provavelmente precisa formar uma onda B que vai ser um movimento de alta, tá? Isso pode puxar aí as petrolíferas do Brasil, enfim, pode até ser favorável para o nosso mercado, porque provavelmente vai puxar também os commodities de maneira geral, né? Estão muito alinhados aí, e eu acho que a gente tem ainda um movimento de alta aqui para formar nas commodities. Esse aqui é o Thomson Reuters, né? Então a gente está na onda B. Queria entender melhor para onde é que vai essa onda B aqui. Está meio travado aqui, né? As commodities não está andando muito bem. Mas eu acredito que a gente já está nessa onda B, já está formando esse movimento, né? Já chamei esse fundo aqui há muito tempo, publiquei um vídeo no canal, né? Do mesmo modo que o Dow Jones, índice Dow Jones de componentes agrícolas, né? Então, uma coisa mais voltada para grão, que é uma coisa mais parecida. O Thomson Reuters é muito petróleo. Você vê que esse gráfico aqui diverge muito do gráfico do petróleo, né? Então, um pouco mais brasileiro, vamos dizer assim. E também eu acho que a gente está formando uma onda B aqui. Muito provavelmente a gente vai ter um movimento de alta, então vai ser bom para as commodities. As empresas de commodities no índice vão se favorecer, o índice vai se favorecer. Talvez isso segure um pouco o dólar também, né? E talvez o dólar não derreta logo de cara essa semana, segura um pouco ali, fica flutuando, nem suba nem cai. Por último aqui, acho que vai dar tempo de a gente falar rapidamente do minério de ferro, que para mim está muito complexo o minério de ferro, eu não tenho muita certeza, mas a minha contagem é essa aqui, é uma ABC, tá? E possivelmente esse C aqui foi curto e terminou aqui, tá? Então, assim, é uma zona de suporte, tá? Na verdade, eu não tenho muita certeza se esse C terminou ou não, tá? Então tá confuso aqui essa zona. Até seria um C muito curto, né, em relação a essa movimento dessa onda A aqui. Então eu cheguei a acontecer como uma onda 1 antes, mas agora eu acho que isso aqui foi uma onda B e que a gente está tendo um movimento de baixa aí. Né? E por último, comentar Vale aqui rapidamente, eu tenho 30 segundos. Não vai dar tempo não. Então é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.